Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Síria. Eu estou fazendo um trabalho intitulado Arranjos Institucionais e Governança de Risco, um estudo sobre políticas de governança. A minha orientadora é a professora Nívia Raverna. Essa é a agenda que, conforme o professor Mauro, que é o coordenador da iniciação científica, estruturou para que nós fizéssemos. Então, na primeira parte trata sobre a introdução, na segunda dos procedimentos metodológicos, terceiro resultados e discussões, e na quarta, aqui não aparece, mas trata sobre as considerações finais e conclusões, e na quinta, desafios e soluções. Na introdução, de forma ampla e geral, eu trouxe a crise ambiental, que foi evidenciada na década de 60 e gradativamente em alguns países, principalmente na Europa setentrional, acontece a mudança do paradigma do utilitarismo para o ecocentrismo. Enquanto que na visão utilitarista tinha-se a natureza, a exploração dos recursos naturais de forma que saciasse o bem-estar social dos homens, no ecocentrismo, gradativamente vai mudando em que há uma necessidade de consciência ambiental pela parte da população. E uma das características da nossa sociedade contemporânea e urbana gerada pelo consumo é a produção de resíduos sólidos. E devido a esses fatos, na década de 60 foram realizadas diversas conferências que acontecem até hoje sobre o meio ambiente. E graças a essas conferências, gradativamente, uma série de outros países vem acontecendo legislações ambientais, porque diversos outros países assinam pactos da ONU a respeito das questões sociais e que envolvem cidadania. Como justificativa, na nossa região metropolitana de Belém, é muito comum nós encontrarmos no nosso espaço urbano os resíduos sólidos, que popularmente são conhecidos como os lixos. Alguns poderiam ser reutilizados e reciclados, como a garrafa PET, a latinha, e se inserirem novamente ao mercado consumidor. E não é 100% das vezes que isso acontece. Ainda a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, ela regulamenta as atribuições dos entes federativos diante do tratamento e da dissolução dos resíduos sólidos. E ainda nessa lei prevê os catadores, que são trabalhadores que retiram do lixo o seu próprio sustento, que muitas das vezes se mantém sobrevivendo. Como problema de pesquisa, existe a interface entre o pressuposto fundante da Política Nacional dos Resíduos Sólidos e a realidade amazônica. Como hipótese, na região metropolitana de Belém, existem iniciativas que tratam para a promoção dos benefícios dos trabalhos dos catadores e também o sistema de coleta seletiva, que contribui para o reaproveitamento de alguns resíduos sólidos. O objetivo geral do trabalho é analisar as políticas públicas referentes aos resíduos sólidos na Amazônia e a interface com a teoria da governança. Nos específicos, trata sobre descrever as teorias atuais relativas à governança de risco. No segundo, identificar políticas públicas sobre resíduos sólidos na Amazônia. E na terceira, analisar o processo legislativo referente à Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Para o procedimento metodológico, foi adotado uma abordagem qualitativa e quantitativa, para que haja condições de identificar possíveis relações variáveis entre os assuntos. O método de pesquisa é um estudo de caso, que no projeto foi previsto um autor chamado IN, que procura aprofundar a política em estudo, destacando aspectos significativos para a escolha do tema. No caso, as palavras-chave do tema seriam políticas públicas,
resíduos sólidos e a governança. Sobre os resultados e discussões, a palavra governança, nesse sentido, ela é entendida a partir de um teórico chamado Loffer, em que ele atribui que são reformas administrativas e de Estado que agem conjuntamente com efeito eficaz, transparente e compartilhado, seja pelo Estado, empresa e pela sociedade civil, visando soluções inovadoras para os problemas sociais, criando possibilidades e chances para um desenvolvimento sustentável. Quanto a risco, foi utilizado o autor Ulrich Beck, que na concepção dele, risco representa um fenômeno global que pode atingir a todos na nossa humanidade. A fissão nuclear e o acúmulo de lixo nuclear são riscos que representam de abrangência internacional. Nesse sentido, o risco presente no problema é o resíduos sólidos, que, em decorrência do contato, do manejo que alguns catadores têm, isso pode estar ocasionando risco na saúde, pelo sistema respiratório ou pelo manejo, em que podem estar se cortando. Sobre as teorias de governança, governança geralmente acompanha vários adjetivos. E dentre desses adjetivos, nos estudos eu pude estar estudando 3, que é a governança pública, ambiental e corporativa. Sobre a governança pública, trata da existência de atores locais e do desenvolvimento de ações conjuntas entre a sociedade e o poder público na busca de melhoria das políticas públicas, através da negociação para fim de fortalecimento e de autocomprometimento. Sobre a governança ambiental, ela é comumente utilizada na avaliação de impactos ambientais sobre os recursos naturais, de modo que é atribuída ao poder público a gestão para efetivar políticas para gerir o desenvolvimento sustentável. Sobre a governança corporativa, ela é muito utilizada na área da administração, que trata sobre um funcionamento sistemático das instituições, empresas e outras organizações pelas quais são monitoradas ou fiscalizada pelas partes interessadas para fim de otimizar valores, sobretudo os econômicos a longo prazo. Aqui no estado do Pará e em âmbito nacional vem sendo desenvolvida uma política pública chamada Procatador. Nessa política pública, ela tem sido desenvolvida atualmente pela Secretaria de Assistência Social e trata da necessidade de fomentar uma economia solidária que as instituições como a Secretaria de Assistência Social, de Meio Ambiente e a SETER, que é a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, possam atuar na fomentação de uma economia solidária que age desde o cadastramento até o diagnóstico. Ou seja, eles visam buscarem, através do CadÚnico, catadores que estejam associados a esses programas sociais. E quanto ao diagnóstico, busca mapear os lugares onde vivem em extrema pobreza. Dessa forma, pode-se contribuir para a formação de empreendimentos solidários. E a sociedade civil pode estar participando. E também o Estado tem a intervenção na regulamentação dos materiais recicláveis e reutilizáveis. O objetivo geral desse projeto é promover as condições de vida dos trabalhos e dos catadores e dos seus familiares, principalmente os que vivem em extrema pobreza. Tem como metas a economia solidária, realizar também oficinas de planejamento em que eles possam estarem recebendo instruções acerca de como
terem acesso a serviços e também de materiais. E também visa um levantamento mercadológico sobre as empresas que estejam interessadas em comprar o material reciclável. Nessa meta, ela é tida também, ela tem parceria, ela foi feita através de um pregão, e nesse pregão, algumas empresas que estejam interessadas em participar do processo vão ter, será um contrato oneroso. E que os resultados esperados é a superação da extrema pobreza. A informação sobre a realidade dos resíduos sólidos, algo que nas pesquisas foi constatado que não tem informações sobre os resíduos sólidos no estado do Pará, dados quantitativos. E foi encontrado, incrivelmente, no estado do Amazonas. E também a valorização do trabalho do catador, que na Política Nacional dos Resíduos Sólidos visam eles a terem um trabalho sendo valorizado gradativamente. Nesse gráfico, trata sobre essa questão dos catadores no Brasil, que praticam a coleta seletiva. Então, a grande parte deles está concentrada no Sudeste e no Sul. 10% se encontra no Norte, no Nordeste, e no Norte e no Centro-Oeste apenas 2%. Sobre essa política, alguns polos aqui no Pará estão sendo desenvolvidos, serão desenvolvidos, que é Altamira, Belém, Marabá, e que foram mapeados para que pudessem serem colocados, terem esse treinamento. Quanto ao processo histórico e à legislação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a lei tramitou por mais de 20 anos até a aprovação. A primeira iniciativa foi a Lei 354 de 89, que disponha sobre a coleta seletiva e os transportes no manejo dos resíduos. E, além disso, houve mais de 100 projetos relacionados ao tema que passaram por comissões especiais. Alguns desses projetos eram até inconstitucionais. Quanto à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, aqui está cada uma das atribuições dos entes federativos. Na União, ela tem que visar programas e projetos que visam a melhoria dos trabalhadores que estão adiante das políticas públicas. Outras metas de redução dos resíduos, já que tem uma série de instrumentos que promovem a redução. E também mapear, fazer um diagnóstico de como anda os resíduos sólidos do Brasil, já que a cada 4 anos tem que ser revisto para ver o andamento do projeto. E, mediante a isso, tem que prever a legislação a realização de audiências e consultas públicas acerca do tema. Quanto aos estados, eles têm um repasse de recursos dado da União para a realização de algumas políticas públicas, que é nessa evidenciada o Procatador. E também esse incentivo de gestão deve ser consociado dos resíduos sólidos entre a iniciativa privada e pública. E também cabe a elaboração de planos estaduais sobre os resíduos sólidos, o que aqui no Pará não há esse plano. Aliás, o plano assim bem evidenciado foi no estado do Paraná. Quanto aos municípios, cabe a limpeza urbana, o plano de gestão de resíduos sólidos, que também não foi encontrado aqui sobre o município de Belém. E, de modo geral, na legislação do Pará, fala sobre recursos, mas não necessariamente voltados
para os resíduos sólidos, exceto quando se trata da coleta seletiva, que já é previsto na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E também mecanismo de criação para negócios, em que visa formar os empreendimentos acerca dos resíduos sólidos, da coleta seletiva, em outro instrumento, a logística reversa. Considerações finais e conclusões. 70% do projeto ele está concluído. Apesar da articulação das secretarias envolvidas no programa Procatador, ainda não há informações em andamentos do programa e como realmente está o prosseguimento. Esse programa ele estava sendo desenvolvido no ano passado. E agora, com esses possíveis cortes no orçamento, com também a dívida dos estados, isso pode ser muito bem afetado, principalmente a questão do contrato com algumas empresas que se disponibilizaram a realizar esse programa. A governança de risco, sob a ótica da pesquisa, é tido como a capacidade dos entes federativos de responder às problemáticas sociais através dos seus atos da administração e dos arranjos institucionais. Como as secretarias estão se organizando, os estados, para promoverem os programas sociais, que no caso é o Procatador. Quanto aos desafios e soluções, a ideia inicial do projeto era tratar sobre o meio ambiente e mudanças climáticas. No entanto, o estudo teve que mudar em função de que o projeto inicial estava dentro de um outro grande e que posteriormente veio o recurso. Então, a mudança de estudos ocorreu por esse fato. E, devido à reestruturação, ainda não foi possível realizar entrevista com os sujeitos que são objetos. Mas, como o projeto ainda não chegou ao fim, essa entrevista pode acontecer no final de junho ou no início de julho, com os atores sociais e políticos envolvidos. E, por último, foi evidenciada uma ausência de legislação em prol dos resíduos sólidos no âmbito municipal e estadual. Então, como referência central para o texto, considera a legislação do políticos sólidos e as atribuições do Estado e municípios. É esse o programa.